Atualmente, as pessoas estão com mais tempo para observar e dar valor às pequenas coisas. Estão mais atentas aos detalhes. Por exemplo, o que torna possível o simples ato de lavar as mãos. Centenas de profissionais dedicados à atividade de captação, tratamento e transporte do recurso mais essencial para a vida: a água. Quilômetros de tubos que atravessam cidades, estados e países da América Latina, para garantir condições dignas à vida de milhões de habitantes. Nós não podemos parar. Somos a Saint-Gobain Canalização. Trabalhamos com responsabilidade e segurança pela proteção da saúde dos nossos funcionários e das comunidades onde estamos presentes há mais de 80 anos. E assim nos manteremos firmes, com o mesmo propósito: levar água ao alcance de todos. Saint-Gobain Canalização, o caminho seguro das águas. Boa tarde a todos. Eu sou Tiago Leite, engenheiro de aplicação na Saint-Gobain. Quero desejar que vocês fiquem à vontade nessa live. Em algum momento que vocês sentirem a necessidade de fazer uma pergunta, terá um chat ao lado onde vocês podem deixar a pergunta. Se estiver gostando da apresentação, também pode deixar o like de vocês. Eu quero melhor me apresentar. Eu sou técnico de aplicação da Saint-Gobain, moro em Belo Horizonte, sou responsável por acompanhar projetos e aplicações das tubulações de ferro fundido no estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, nos diversos segmentos, né? Seja saneamento, seja indústria e mineração, a gente atua levando o conhecimento e ajudando nos projetos. Vamos iniciar aqui. Bom, antes de mais nada, a gente gostaria de lembrá-los que nós, a Saint-Gobain, temos um programa que se chama Pancademia Presencial. Esse Pancademia ele é ministrado na nossa fábrica, que fica em Barra Mansa, onde que todos os participantes têm a oportunidade de, além de adquirir novos conhecimentos em relação à aplicação de tubulação de ferro fundido, em relação a projetos. Por isso a gente tem vários segmentos, vários módulos para cada curso, seja um módulo de projeto, seja um módulo de montagem e manutenção, seja um módulo de transientes hidráulicos. E todos esses módulos, eles têm um percurso de 3 dias, entre as partes teóricas, também um dia dedicado à visita à fábrica, a conhecer todo o processo produtivo da Saint-Gobain, o processo produtivo da Saint-Gobain. Inclusive, temos um stand de demonstração, onde que os participantes podem também conhecer um pouco da prática da aplicação da tubulação de ferro fundido, e onde que nós... só me avisando que está travando, né? Eu particularmente não consigo ver aqui. A minha conexão, a princípio, está correta. Mas se sentir alguma necessidade para repetir alguma informação ou outra, eu posso repetir sem qualquer problema. Apenas para dizer que esse Pancademia presencial, por conta da pandemia, ele não está acontecendo atualmente, por isso que nós desenvolvemos o Pancademia Digital, na qual a gente está fazendo a cada 15 dias essas apresentações. Nosso Pancademia presencial na fábrica, no ano de 2019, ele ainda aconteceu, conseguimos concluir todos os cursos, todos os módulos, mas infelizmente não deu para continuar nesse ano de 2020, e a nossa expectativa, assim que as coisas se normalizarem, né, na questão da pandemia, é a total nossa intenção de retornar às
os cursos em nossa fábrica. Então, para quem não conhece a Saint-Gobain, um breve resumo aqui, a Saint-Gobain ela está presente no mundo todo e com mais de 171 mil colaboradores, presente em um pouco mais de 68 países. Já no Brasil, a gente está presente nas 4 regiões brasileiras, contando com um pouco mais de 12 mil colaboradores no Brasil, tendo aí um faturamento de 8,1 bilhões. Quando a gente fala de Grupo Saint-Gobain, muito provavelmente vocês devem conhecer algumas dessas marcas, as mais conhecidas como Brasilite, Isover, Quartzolite. Nós somos a Saint-Gobain Pan, que está inserido nesse grupo, fabricantes de tubulações e conexões de ferro fundido. E quando a gente fala de linha de produtos, a nossa linha principal seria a fabricação de tubulações do tipo ponta e bolsa, onde que as instalações são do tipo junta elástica, com a simples instalação, apenas juntando uma ponta com a bolsa, tendo ali em seu interior um anel que garante a estanqueidade. Fabricamos também toda a gama de conexões, seja curvas, T's, as derivações, em tubulação de ferro fundido, seja em bolsa, seja flangeado. Temos uma linha completa de tampões que atende às diversas necessidades de resistência, né, dependendo do local de aplicação, assim como uma gama completa de válvulas, válvula de gaveta, válvula borboleta, válvula de fluxo anular, assim como com porta e ventosa para compor todo o conjunto de um sistema hidráulico necessário. Temos também uma linha dedicada para a construção civil, e quando a gente referencia essa linha, basicamente é a aplicação para drenagem, né? Drenagem superficial aí pode ser de shopping centers, pode ser de estádios. Temos também, periodicamente, aqui neste canal, a apresentação, uma série de apresentações na aplicação deste produto. E hoje, basicamente, o tema nosso é conversar um pouco mais aqui sobre construção civil e travessias para a tubulação de ferro fundido. A intenção é colocar algumas fotos, alguns cases de sucesso, onde que nós vimos e conhecemos e recomendamos algumas aplicações das tubulações de ferro fundido. Por isso a gente coloca como referência e recomendação por aquilo que a gente já viveu ou temos a certeza que funciona muito bem. Então, basicamente, quando a gente fala de construção civil, vamos iniciar pelos sistemas de ancoragem. E aí, quando a gente fala de sistema de ancoragem, é aquele bem comum, bem básico, que é simplesmente promover uma ancoragem na tubulação assim que ela tem uma desviação, um desvio de direção. E esta ancoragem ela pode ser feita em 3 sistemas. Né? A gente chama de sistema de bloco de ancoragem, que é o convencional, e aí utilizando todo o sistema convencional de obra civil, assim como as juntas travadas, e aí a gente divide um pouco de junta travada interna, junta travada externa, e quando a gente fala divide, ela é dividida por várias questões. Primeiro, dividida por diâmetros. Tem algum sistema, um sistema ele atende uma faixa de uma gama, né, de diâmetros, o outro sistema atende uma outra gama. Só que tem alguns diâmetros que eles se convergem atendendo na mesma gama de diâmetro. O que vai diferenciar de um sistema do outro é que no sistema de junta travada interna, além do custo ser menor, ele suporta menos a resistência à pressão do que o junta travada externa. Bom, basicamente, não é o objetivo dessa apresentação mostrar toda a tabela, porque isso já foi alvo de uma apresentação anterior, mas basicamente é para que vocês conheçam um pouco mais, saibam que existe esse sistema e para que eles são. E quando a gente começa a expor as diversas situações onde que as tubulações de ferro fundido podem ser utilizadas, e aí eu estou falando de seja assentamento enterrado, seja assentamento aéreo, podendo ser com um bloco de ancoragem ou com esses sistemas de travamento.
Basicamente, a gente vai elencar aqui três soluções, sendo essa primeira solução com um bloco de ancoragem, chamamos de sistema convencional, onde que esse bloco de ancoragem ele atende a todas as situações, seja na tubulação aérea, seja na tubulação enterrada, ele vai atuar ali quando houver mudança de direção nas curvas, ele vai estar atuando. Outra situação seria a solução 2, é quando a gente recomenda que a tubulação ela seja travada, e aí tanto do início até o fim, basicamente, ou na maioria dos casos, essa solução é quando a tubulação ela está aérea. O que não impede de algum projeto específico, ou por qualquer necessidade do projeto em si, que haja aí talvez a necessidade de travamento total da linha. Na grande maioria, como as juntas travadas externas, junta travada interna, ela funciona com a interação do tubo solo, então quando ele está enterrado, a melhor solução seria a solução 3, que aí é basicamente travar apenas uma seção da curva, e aí a gente está falando a montante e a jusante da curva. Um pouco mais à frente eu vou simular um cálculo básico de um bloco de ancoragem e também das juntas travadas, para que vocês vejam que através de um software que nós temos, que é o PAN Projeto, de forma muito fácil é possível calcular esse sistema de ancoragem. E quando a gente fala de travar apenas nas curvas, e aí a gente está sendo muito específico quando a tubulação está enterrada. Essa mesma situação não serviria para o aéreo. Bom, bloco de ancoragem, basicamente, quando a gente falou da tubulação enterrada, e aqui a gente está colocando algumas fotos para que vocês vejam como uma disposição dessa instalação. Em alguns casos, ou projetos, né, busca-se fazer este bloco antes da instalação da tubulação, porém, existem outros casos que a gente vê que a tubulação ela é instalada primeiro e o bloco é confeccionado posteriormente. Não há uma regra definida. O que é importante é que o bloco, sim, esteja encostado na curva para que não promova, não permita nenhum deslocamento desse conjunto. Embora esse conjunto vai ter que trabalhar, e ali a gente está falando do sistema rótula, uma junta elástica, ele vai trabalhar, mas não vai desacoplar. Aqui tem mais algum exemplo. Observe que essa foto do meio é um bloco e ele está abraçando totalmente o corpo da curva. E aí a gente coloca como recomendação, essa seria uma solução, uma opção, sendo que o que não pode, o que nós preconizamos como recomendação principal, é que esse bloco de ancoragem não pode ou não deve abraçar todo o sistema, ou seja, não é abraçando o tubo antes e depois, né, concretando o tubo antes e depois, porque a tubulação, no momento que precisar trabalhar, ela tem que estar ali funcionando, não pode estar rígido, estaria ali funcionando com o seu sistema articulado do tipo junta elástica. O que poderia provocar um problema quando, porventura, numa necessidade de manutenção, aí facilita. Se tiver tudo ancorado, com todo o sistema com bloco, digamos, abraçando o tubo antes e depois, em uma possível ou necessidade de manutenção, isso seria prejudicado. Bom, aqui tem alguma disposição de algumas outras opções, assim como o bloco pode estar na vertical, assim também na horizontal. Nos sistemas onde a gente tem declividade, um pouco mais à frente eu vou falar de alguns assentamentos e o que nós recomendamos nesse tipo de assentamento quando ele está em declive. Apenas aqui algumas fotos para vocês visualizarem as opções dos blocos. Neste caso aqui, essa instalação próximo de uma curva está sendo feito com T4. Isso pode ser perfeitamente feito, elaborado com T4, ou também com caminhão múltiplo, a reta escavadeira,
onde que faça essa montagem delicada da tubulação para não prejudicar ou danificar a tubulação. Aqui é um exemplo onde que a gente não recomenda, né? Foi quando foi projetado que esse bloco deveria abraçar o tubo antes e depois, abraçar apenas o corpo da curva e não as bolsas, não o tubo antes e depois. Aqui é uma situação onde que, para a necessidade dessa confecção, elaboração do bloco de ancoragem, na grande maioria ele pede ou é necessário grandes volumes ou grande espaço para assentamento dessas tubulações. E aí eu tomo como exemplo, se fosse um exemplo, criar ou elaborar um bloco de ancoragem desse numa avenida como aqui em Belo Horizonte a gente conhece a Avenida Amazonas, é uma via pública muito movimentada, dificilmente a gente teria tempo ou espaço suficiente para fazer um bloco nessa magnitude. E como elaboração, por muitas vezes a gente recebe algumas consultas se esses blocos de ancoragem é apenas o concreto ou se também é obrigatório as armações. Aí a gente fala que sim, é necessário as armações que ajudam, melhoram ou amplia a resistência desse bloco. Então, como regra, é recomendado que seja feita as armações para este bloco. Aqui a gente vê algumas fotos, algumas imagens, onde que é possível ver as dimensões de alguns blocos, né? E aí aqui, no caso, uma curva de 45 graus. Mais um exemplo para vocês de uma elaboração de um bloco. Aqui justamente está na parte já da concretagem, né? A armação já foi elaborada. E aí observamos que essa forma ela foi feita de forma com madeira. Isso é muito comum em muitas obras, mas também se fosse elaborado com formas metálicas, isso é possível, também é encontrado no mercado, assim como as formas totalmente pré-moldadas. Essas formas pré-moldadas também aceleram e tem grandes vantagens, e aí a gente fala das armaduras ela pré-moldada, e isso facilita e agiliza na hora da concretagem, ou até mesmo na elaboração desse sistema de ancoragem. Outra possibilidade, e aí fica sempre a cargo de cada projeto, tá? Neste caso, foi utilizado vigas metálicas justamente quando você não tem um espaço suficiente para elaborar aqueles grandes blocos, através de estacas e perfis metálicos, buscando ali um pouco mais de interação com o solo e resistência, é possível até mesmo diminuir a dimensão do bloco, uma vez que é utilizado essa solução. É perfeitamente aplicável, desde que a empresa projetista, calculista, faça todo o dimensionamento, o cálculo efetivo, mas é possível. E a vantagem que a gente coloca nesse sistema é justamente na diminuição do volume de bloco. Outras possibilidades, e aí a gente vê que quando há uma linha dupla, ou seja, uma passando paralela à outra, quando não há um espaço para a confecção desse bloco tradicional, que é aquele posterior à curva, é possível também fazer um bloco invertido na parte dianteira da curva. Apenas após a elaboração do bloco, com as dimensões e pesos adequados para conter e suportar o empuxo, através de tirantes, é feita a ancoragem ou a segurança dessa tubulação. Então, em trechos onde que a metodologia adotada é bloco de ancoragem e não tem entre duas tubulações o espaço para fazer o bloco convencional posterior à curva, pode fazer na parte na parte frontal, na parte central da curva. Bom, aqui apenas para informar ou dizer para vocês que
eu vou simular alguns cálculos no projeto para que vocês vejam a facilidade de elaborar os dimensionais necessários de um bloco de ancoragem. E quando a gente detalha um pouco mais de junta travada externa, a junta travada externa, comparando com o sistema convencional, tem uma grande facilidade no tempo de montagem. Justamente o tempo que a gente teria ali, por exemplo, para instalar uma tubulação JTI, que é basicamente a colocação do anel, é o mesmo tempo para o travamento de uma junta JTI. Comparando com uma junta travada externa, o tempo ele amplia um pouco mais apenas para a necessidade de aperto dos parafusos. Mas, na nossa experiência e na prática do que a gente vê, se fôssemos comparar, por exemplo, aqueles blocos anteriores que a gente acabou de mostrar a imagem, o tempo não é nem comparável, porque basicamente é o tempo de apertar um parafuso, você segue para a montagem seguinte. E a junta travada externa, tanto interna ou externa, ela pode travar a linha completa, assim como travar apenas na curva. Novamente, quando se trava as curvas, obrigatoriamente que esteja enterrado para que ela tenha aí uma interação do tubo solo. Apenas algumas imagens desses travamentos e ancoragem, estabilidade. Vou passar um vídeo para vocês, onde que é possível ver uma obra, e essa obra está toda com junta travada interna, está sobre pilaretes, e aí observamos que a grande vantagem de instalação e também do ferro fundido é a facilidade com que ele copia o terreno e, se necessário, fazer esse mergulho, ultrapassagem de uma travessia, perfeitamente a tubulação pode ser assentada desta maneira, e aí essa tubulação ela vai copiando todo o terreno, mergulhando quando necessário, e toda travada internamente. Necessidade de bloco de ancoragem, dispensando a necessidade de bloco de ancoragem, e atendendo o mais severo cenário, como a gente vê, de instalação de uma tubulação. E aí apenas mais algumas fotos da junta travada interna sobre os dormentes. Bom, eu vou abrir o meu PAN projeto para simular rapidamente para vocês um cálculo de uma ancoragem, de um bloco de ancoragem com a tubulação ela estando aérea. Vamos selecionar tubo de K9, 500, curva de 45, vamos colocar 10 kg ou 1 MPa de solo. Vamos colocar a massa específica de 2.000 kg por metros cúbicos. A gente está especificando essa característica de solo, que seria cascalho, areia, lodo e argila, com o ângulo de atrito com 30 graus e a massa específica de 2.000. E aí a capacidade de carga teria que estar entre 0,7 até 2,5. Vamos colocar a altura do meu bloco de 1 metro, considerando esses inputs para este meu programa, o resultado já me dá como aproximadamente 14,5 metros cúbicos o volume deste meu bloco. Neste mesmo programa, é possível calcular a junta travada externa. Nessa mesma situação, curva de 45 JTI com 1 MPa, ou 10 kg equivalentes, altura de recobrimento 1 metro, e aí eu vejo que
são necessários travar 9 metros, 9,7, aproximadamente 10 metros para cada lado, tanto antes e depois da curva. Eu vou ter que travar literalmente a curva e 10 metros antes, 10 metros depois. O que eu estaria alcançando aí, basicamente, um tubo, né, uma junta para cada lado. E este mesmo programa, ele permite fazer o comparativo da junta travada no mesmo diâmetro, né, na mesma curva, com a mesma pressão. Colocamos que não tem lençol freático, presença de lençol freático. Colocamos as mesmas características do meu solo, sem lençol freático, o ano de atrito, massa específica em 2000. As juntas, preconizamos que não estejam cobertas. E aí, neste programa, observe que dá o mesmo resultado, 14,5 de volume de metros cúbicos de concreto, comparando com os mesmos 9,7 ou 10 metros, né, para cada lado. O que eu precisaria agora é, literalmente, colocar os custos unitários de cada um desses conjuntos, e aí eu teria um resultado aqui de qual é o sistema mais econômico. Não era o objetivo dessa apresentação colocar os custos, mas apenas para dizer que, neste programa, de forma muito fácil, a gente consegue fazer estes comparativos. Nesta opção, nessa parte aqui, a gente tem uma possibilidade a mais, e aí eu digo positivo, que eu consigo diminuir o volume do meu bloco. Observe que aqui eu estou com 14,5, porque eu estou considerando apenas o peso próprio do bloco. Mas eu posso também trabalhar com a reação do terreno. É considerar que eu tenho um terreno posterior a este meu bloco. A única desvantagem é, no futuro, caso venham remover essa terra, e aí já estaria perdendo a interação desses dois sistemas, bloco mais terra. Mas observem que aqui já reduziu o que ora era aproximadamente 15 metros cúbicos, agora eu estou com 5 metros cúbicos. E ainda mais uma última opção, que seria reaterro. Seria colocar a terra sobre o bloco, quando ele, claro, esteja enterrado, diminuir um pouquinho mais, mas basicamente ficamos ao redor de 5 metros cúbicos. Então, há uma grande diferença entre permanecer com a reação do terreno ou sem reação do terreno. Isso fica a cargo do cliente e projetistas identificar quais são os cenários onde que essa solução vai ser adotada. Ou o peso próprio, e aí o volume inteiro, ou com a reação do terreno. Então, voltando à nossa apresentação, sempre quando houver uma transição de enterrado para aéreo, e aí a gente recomenda que essas transições, né, podem estar ou devem estar sempre protegidas. Neste caso aqui está protegida com uma fita de polietileno, e o que a gente recomenda é que toda essa seção, todo trecho que está transitando entre os dois meios, no meio enterrado e no meio aéreo, esse trecho todo deve ser protegido e envelopado. Depois que a tubulação esteja em um único meio, ou seja, 100% aéreo, e aí pode determinar como 1,5 metro, 2 metros, nessa seção, onde que finalizaria o emprego dessa fita, assim como no enterrado, seja para o aéreo ou para o enterrado. Depois que a tubulação já estiver 100% enterrada, marca-se ali 1,5 metro, 2 metros, já pode parar de proteger. Mas no trecho de transição, e aí eu não estou sendo específico em qual a metragem, isso vai depender de como está assentado e preconizado no projeto, mas toda essa seção deve ser protegida. Quando a tubulação de ferro fundido ela está aérea, ela pode estar sobre pilaretes e pode estar sobre dormentes. E quando está sobre pilaretes, ela pode estar com duas situações. Aquela que a tubulação está 100%, não está com nenhuma deflexão angular, e quando não há deflexão angular, não há um empuxo lateral, não há um momento. Observe nessa primeira foto aqui, onde que apenas está sendo considerado o peso próprio da tubulação mais o peso da água, né, o volume da água, em cima do pilarete.
e aí ele tem que suportar. Já numa outra situação, quando houver desviação angular, e aí o tubo nos graus que nós já conhecemos conforme o diâmetro, e aí há a presença de um momento, tendendo a tubulação tombar esse pilarete. Então, para isso, deve ser considerado ambas as situações. Quando a tubulação está 100% aérea, não precisa, mas quando estiver com deflexão angular, deve ser considerado essa força lateral gerada no sistema. E aí, quando a tubulação ela está inclinada, e a gente reforça essas necessidades de com uma declividade superior a 20 ou 25%, essa tubulação ela tem que estar devidamente ancorada. Um pouco mais à frente a gente vai detalhar. E este assentamento aéreo, basicamente no momento de instalação ou planejamento de obra, esses pilaretes eles podem ser pré-fabricados, né? E de igual maneira podem ser já posicionados antes da instalação. Pode ser pré-fabricado, pré-moldados também em loco. E quando eles são posicionados, a obra ganha-se uma maior velocidade de montagem, cadência de montagem, pela disposição e a facilidade da montagem dessa tubulação, que é basicamente fazer o acoplamento da ponta e bolsa. Então, quando a gente coloca que a tubulação aérea em ferro fundido é fácil o assentamento, não é uma instalação complexa. E aí a tubulação ela pode estar em cima de pilaretes. Apenas estou passando algumas imagens para que vocês vejam alguns outros cases de sucesso com essa tubulação aérea. Pode estar sobre dormentes, e aí o dormente segue a mesma regra do pilarete. Se tem deflexão angular, deve ser considerado esse empuxo lateral, porque é gerado no momento, então deve ser contido também. Mas se a tubulação está 100% linear, sem deflexão angular, apenas o peso da tubulação e o peso da água também. Aqui algumas imagens de alguns dormentes pré-fabricados. A instalação de uma linha. E essa tubulação, quando ela está aérea, recomendamos que esteja com as abraçadeiras, e a Saint-Gobain, inclusive, tem um informativo técnico, onde que tem esses dimensionais básicos, assim, para esse dimensionamento das abraçadeiras. Caso seja solicitado, a gente pode enviar, sem nenhum problema. E quando seja especificado, a gente recomenda que tenha uma proteção entre a abraçadeira e o tubo, assim como o tubo e o berço desse assentamento. E o mais importante, que todos esses berços de assentamento onde o tubo está sendo instalado, deve ser preconizado o ângulo de 120 graus, para justamente ajudar para que o tubo não esteja se deslocando lateralmente. Então, além da abraçadeira, preconizar este ângulo de 120 graus. E qual a distância média recomendada por nós? Geralmente, esses pilaretes ficam posterior à bolsa, com média de 1 metro. Pode ser padronizado, mas dependendo da situação, se modificar, não tem nenhum problema. O que não deve é colocar todos esses pilaretes no meio da tubulação, porque a tubulação, como ela funciona do tipo rótula, você criaria ali com muita facilidade um momento e aí essa tubulação poderia serpentear. Por isso que deve ser preconizado ou recomendado, garantido que seja muito mais próximo da bolsa, e nesse caso a gente coloca 1 metro. Outra possibilidade é quando a tubulação ela permite um vão duplo, e esse vão duplo pode ser de 12 ou 14 metros. Nesse caso, a tubulação está totalmente suspensa, mas o sistema considerado para ela permite com que ela esteja nessa configuração. Um pouco mais à frente a gente vai detalhar um pouco mais essa situação. Aqui, uma aplicação à beira de um rio. Vamos comentar um pouco sobre a altura de recobrimento. Em nosso catálogo já tem lá parametrizado
todas as alturas de recobrimento que nós recomendamos, conforme o tipo de solo. E aí são do grupo A até o grupo E, grupo de solo, sendo do mais ou até o menos resistente. Conforme eu mudo o grupo de solo, muda-se a resistência, muda-se também as alturas de recobrimento conforme cada tipo de vala, seja o tipo de vala 1, seja o tipo de vala 2 ou 5. Para isso, a gente tem já pré-determinado em nosso catálogo e, de igual maneira, o PAN Projeto permite efetuar esse cálculo de altura de recobrimento. E quando a gente fala da tubulação enterrada, ela pode estar desta maneira, literalmente, diretamente instalada no solo, ou com uma breve cama, né? A gente pode ser em alguns casos onde que tem muita presença de rocha, de pedra, coloca uma fina camada de areia para proteger a tubulação, mas se for um solo predominante natural, sem presença de rochas ou pedras pontiagudas, a tubulação pode ser instalada diretamente no solo. Outra possibilidade, quando a gente vai para um tipo de solo 5, onde que é necessário uma compactação, e aí tem todo o processo de a drenagem hidráulica e também compactação e controle dessa compactação para atingir o próprio desejado ou preconizado conforme o tipo de vala. Quando a tubulação estiver para ser instalada em uma área onde que o solo é muito pobre em resistência ou com forte presença de lençol freático, e aí a gente recomenda que, primeiro, seja drenado a água, para que a instalação seja feita corretamente e de maneira mais certa, ou seja, sem a presença da água atrapalhando. E quando essa instalação ela é feita, tem alguns métodos para proteger essa tubulação, ou seja, para que não haja a contaminação deste solo pobre com a tubulação. Então pode ser instalado uma manta geotêxtil num formato de U, basicamente colocar na região inferior com a presença de areia, estando totalmente aberto e finalizando com a instalação. Então, a manta ela fica no formato de U, a areia vem e preenche até a geratriz lateral no meio do tubo e a vala ela é fechada normalmente com o solo que foi retirado. Aqui está mais algum exemplo para a instalação de manta. Este é um outro caso onde que o solo também é um solo muito pobre e aí a manta geotêxtil pode envelopar, pode abraçar todo o tubo, também com presença de areia nobre, para isolar a tubulação de ferro fundido desse solo não recomendado. Aqui mais algumas fotos e exemplos. Ou uma outra opção seria fazer literalmente uma resistência fazendo uma cama, e aí pode ser utilizado brita e essa mesma manta de geotêxtil, justamente para dar uma estabilidade no tubo, ou seja, se foi feita a sondagem que o solo não confere nenhuma resistência da tubulação, e a tubulação ela pode começar a recalcar após a instalação, então pode ser trocado esse solo e aí melhorado esse local onde que a tubulação vai ser instalada. E este método ele é perfeitamente aplicável também, com presença da manta geotêxtil e areia, para dar a estabilidade na instalação da tubulação. Outras possibilidades seria com presença de estacas, e aí o estaqueamento que daria a estabilidade desse tubo, mas com um berço, ali um mini dormente, um dormente justamente para dar a segurança da tubulação, receber a tubulação, e quem daria estabilidade seriam essas estacas. Aqui é algum exemplo de uma instalação onde que o solo era de baixíssima resistência, no qual foi necessário melhorar esse local de assentamento da tubulação. Quando a tubulação estiver com grande declividade, e aí a gente falou, quando ela ultrapassar 25%,
de inclinação, deve ser travada essa tubulação. E ela vai ser travada toda a seção de onde a tubulação está sendo, tanto na região inferior quanto na região superior, e a seção entre as duas curvas, que também deve ser travada. Outras opções desses travamentos seria seja junta travada interna, seja junta travada externa. Neste caso aí foi utilizado na curva superior um bloco de ancoragem, justamente para ajudar na estabilidade nessa parte superior da tubulação. Neste caso aqui, a tubulação também está ancorada. A gente coloca que não há uma regra de instalação no sistema ponta e bolsa, independente do sentido de fluxo, a tubulação ela pode ser instalada para qualquer sentido. Apenas quando a tubulação estiver em uma situação de instalação inclinada, a gente recomenda que a bolsa esteja projetada para a parte superior para ajudar na ancoragem, mas não por questões ou motivos do fluido, e sim justamente para ajudar na ancoragem. Aqui uma outra imagem em relação a um bloco deslocado, seria exatamente esse bloco na parte superior sustentando essa tubulação que está descendo e também contendo o empuxo na parte superior para que a curva não seja expulsa. Então, o bloco ele está lateralmente, mas poderia estar na região inferior também, sem nenhum problema. Outra situação, quando o próprio solo ele não confere uma resistência, aí eu posso estar falando até inferior a 25%, pode ser trocado esse solo por um solo cimento, onde que você aumentaria a resistência na compactação dessa tubulação. Ou seja, se o solo não confere a resistência necessária, o melhoramento desse solo com solo cimento já é eficaz. E por último, pode concluir com a compactação para sustentar essa tubulação quando ela esteja instalada nessa declividade. Em travessias aéreas, a gente recomenda em alguns casos que pode essa tubulação estar autoportante, ou seja, ela totalmente sustentada e fazendo a travessia da ponte, ou ela pode também estar solidária ou ancorada às estruturas, seja estrutura metálica, seja na ponte, e quando elas estão ancoradas ou suportadas por pontes, ela pode estar solidária a essa estrutura ou não solidária. Um pouco mais à frente a gente vai ver exatamente algumas situações. Neste caso aqui ela está solidária à ponte, a gente vê uma estrutura na parte inferior, e é essa estrutura inferior que está totalmente sustentando essa tubulação. Então, se por algum motivo essa ponte ou essa travessia ocorrer dilatações, tudo vai estar interligado com a tubulação, vai estar sofrendo de igual maneira. Aqui, mais alguns exemplos que estão solidários à ponte, você vê que está totalmente ancorado às estruturas da ponte. Na primeira foto, na parte inferior, na segunda foto do meio, está lateralmente. Então, quem está sustentando a tubulação é justamente essa ponte. Qualquer movimentação da ponte, seja por passagem de caminhão, vibração, a tubulação vai sentir também. Nesses casos, quando ela não está solidária, é uma estrutura onde que a tubulação, ela ali embaixo, ela está com um grau de liberdade. Ela pode dilatar indiferentemente da estrutura da ponte. Então, a gente coloca que essa não está solidária à ponte. Esta é uma situação onde que nós não recomendamos a instalação. Observe que a ponte tem um grande fluxo de veículo e essa tubulação ela está toda flangeada. E a junta flangeada ela é uma junta muito rígida, não permite nenhum deslocamento ou movimentação. O que pode complicar ou comprometer essa linha é as movimentações naturais da ponte pode cisalhar essa tubulação. Então, é uma situação que nós não recomendamos. Aqui é o trecho quando eu comentei de um vão de 12 ou 14 metros. Observe que a tubulação do meio ela está totalmente livre, mas o que está segurando ou ancorando para que ela não sofra nenhum momento são esses dois pilaretes menores das extremidades. Então,
Pode ser instalado dessa maneira? Sim, mas sempre deve ser pensado na estabilidade da tubulação. Este caso aqui também foi uma instalação semelhante à anterior, porém a tubulação não está totalmente aérea e sim enterrada. Isso quer dizer que as tubulações que está enterrada, né, antes e depois dessa travessia, está segurando a tubulação para que ela não sofra o momento, além de ter um bloco de ancoragem entre as duas extremidades desse canal. A tubulação ela está travada, mas não é obrigatório que ela esteja travada, porque a junta travada é simplesmente para sustentar ou impedir um deslocamento axial. Neste caso, não está havendo, não tem uma curva próxima, não está havendo deflexão angular, então axialmente a tubulação não está sendo comprometida. Então, por isso não seria obrigatoriamente a instalação de uma junta travada. Outras situações de travessias podem estar elas 100% flangeadas, e aí para cada configuração de cada diâmetro, seja do 80 a 300, de 350 a 800, assim como do 900 a 1000, cada uma dessas tem uma configuração pré-determinada. Isso está disponível no nosso catálogo. O que for diferente disso, a gente pode participar e dar aí a empresa projetista, até mesmo o cliente final, uma solução, uma orientação de como pode ser feito, mas para essas configurações pré-determinadas tem um comprimento máximo da tubulação, neste caso de 5 metros, já a tubulação de 900 a 1200 é entre 5 e 6 metros, então é possível sim fazer uma travessia totalmente flangeada, mas deve ser respeitado essas premissas, como o comprimento máximo conforme cada diâmetro. Outras travessias em estruturas metálicas, eu particularmente gosto muito dessa superior do lado direito, que apenas tem um perfil metálico. Observe que aí ela tem um ângulo de 120 graus, é o que a gente recomenda, que a tubulação esteja instalada. Tem as abraçadeiras superiores. Mais algum exemplo aqui de travessias. Essa aqui é sobre treliças. A hora que a tubulação vem sobre pilaretes, chega num certo momento ele está totalmente com uma estrutura metálica de treliça. Aqui mais algum exemplo dessa travessia. Aqui em um pipe rack, onde que tem várias tubulações passando junto. Observa mais uma vez que aqui tem um ângulo de 120 graus, dando aí uma suportação à tubulação para ela não começar a movimentar lateralmente, por isso que a gente sempre recomenda esse ângulo de 120 graus, mas seja em pipe rack, pode ser instalada a tubulação de ferro fundido. Bom, quando a tubulação seja necessário fazer uma travessia para o tubo camisa, temos em nosso catálogo um passo a passo, e aí ele pode ser feito através de colares guias, onde que permite, onde que facilita essa instalação dessas tubulações, onde que, através do colar guias, a gente consegue deslizar essa tubulação dentro do tubo camisa. E é claro que esse tubo, a importância do tubo camisa é justamente para garantir a integridade da tubulação, ou seja, para que ela não esteja ali sofrendo efeito, talvez, do transporte que esteja na parte superior, ou até mesmo em uma eventual necessidade de manutenção, a tubulação esteja com grau de liberdade e facilidade. E se houver, por exemplo, um vazamento ou rompimento, não vai aí comprometer a via, evitando acidentes. Então, tem uma série de fatores que a instalação, uma recomendação do tubo camisa sim recomendado para que, como ajudando justamente na questão de segurança e facilidade também de manuseio e manutenção da linha. Aqui um exemplo de uma linha de 1200, quando ela foi necessário fazer uma travessia da via. Aqui a tubulação já instalada, né, internamente.
Pode ser instalada também através de trilhos. Neste caso aqui, a tubulação ela deslizou por dentro deste túnel através de um trilho na parte superior, através de trilho e roldanas, e aí foi levada a tubulação até o seu ponto de instalação. E a instalação foi feita através de TIFO ou talha, que aí é um equipamento que pode estar dentro desse túnel e que pode ser feito a instalação. A gente recomenda como instalação da nossa caixa de ventosa. As caixas de ventosa, quando a tubulação está enterrada, ela tem que ser protegida. E aí observe que é uma proteção bem simples, apenas uma caixa de uma armação civil, né, uma estrutura civil para proteger a ventosa. Esse aqui é uma situação de uma ventosa, ela está deslocada à tubulação. Não é nenhum impedimento que isso seja feito, apenas que nossa recomendação que não seja utilizado tubulações flangeadas. Uma vez que a tubulação ela está flangeada, a estrutura é rígida, se por algum motivo ou a tubulação ou a caixa recalcar, e aí pode cisalhar essa união flangeada. Então, pode ser colocado uma ventosa deslocada, mas evitar ou não utilizar conexões flangeadas. E aí também, quando for instalar a descarga, é sempre importante fazer um projeto, né, de dissipação de energia para que a água não cause uma erosão ali na natureza, no local onde vai ser necessário o deságue dessa linha, a drenagem da linha. Bom, vamos ficando aqui, finalizando a nossa apresentação. Mais uma vez, deixo à disposição para vocês elaborarem as perguntas. Agora, no final, vou estar respondendo algumas. Aquelas que, porventura, eu não consegui responder, até mesmo pelo nosso tempo, né, que a gente preconiza ele bem curto, será respondido posteriormente por e-mail. Durante o chat, eles disponibilizaram um e-mail. É importante que vocês manifestem o desejo de receber tanto essa apresentação, assim como o certificado, através da solicitação deste e-mail. O nosso catálogo ele já está disponível no nosso site. Basicamente, entrar no site, na parte de downloads, lá está como catálogo geral Saint-Gobain. Posso fazer o download e esse catálogo já está atualizado em 2020. Ainda não temos as versões impressas, mas digitalmente o catálogo já está disponível. E, como eu falei, certificada a partir da solicitação por e-mail. Também podem contar sempre com a nossa equipe, e aí eu estou incluído, assim como a Renata, o Daniel, o Gilberto, faz parte da nossa equipe técnica, nosso apoio, né, a nossa ajuda às empresas que necessitam fazer projeto não está restringida a esses treinamentos, e sim a gente fica basicamente o ano todo disponível para se aproximar, conhecer um pouco mais dos projetos e oferecer as possíveis soluções com nossos conhecimentos. E agora eu vou responder algumas perguntas, caso haja alguma pergunta. Temos aqui do Adriano Ribeiro. Adriano, obrigado aí pela participação, assim como obrigado pela sua pergunta. Em declive, o sentido da bolsa do tubo deve estar no sentido do fluxo ou não é necessário? Eu comentei ali anteriormente que, em relação ao fluxo, seja a tubulação instalada aérea, enterrada, ou linear, ou inclinada, o sentido de instalação de bolsa não tem nenhuma interferência na montagem da ponta e bolsa por influência do fluxo. E sim, quando está inclinada, a gente recomenda que a bolsa esteja projetada para a parte superior apenas para ajudar na ancoragem, mas que não está ligada ao fluxo. O fluxo aí é independente, que a pressão ela é igual, independente, né, do sentido que ela esteja atuando. Temos mais alguma pergunta? Quando usar bloco de concreto armado? Como eu comentei, por nós é recomendado em todas as situações.
deve ser armado porque somente o bloco, e aí a gente está falando apenas do concreto, sem as armaduras, quando o tubo, né, estiver ali encostando ou trabalhando com este bloco, somente o concreto, para ele trabalhar ali a tração, por isso que a gente recomenda que tenha as armações para dar a sustentação desse bloco e ajudar ali na resistência dele também. Então, em todos os casos, a gente recomenda as armaduras. Do Adriano também, qual material pode ser utilizado para a proteção do tubo apoiado no bloco ou abraçadeira? É uma borracha, neoprene. O importante é que essa tubulação, né, esteja na abraçadeira ou na região inferior do tubo, esteja protegido. E aí pode ser uma borracha natural, um neoprene, o material que vocês encontrarem que dê aí essa, digamos assim, não tem uma densidade determinada, mas apenas para seja verificada uma densidade adequada para que dê aí a sustentação e não tenha um atrito diretamente do metal, né, da abraçadeira com o tubo, assim como do concreto com o tubo também. Então, para não ter esse atrito, coloca-se a borracha para dar essa proteção. Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, ficamos por aqui. E aí eu quero até convidá-los, não é novidade para vocês que a cada 15 dias a gente faz as apresentações. Infelizmente, essa apresentação estava prevista para o final do mês passado, e aí a gente alterou para este mês, para hoje. E já no dia 16, e aí eu quero fazer um convite especial, a gente vai ter o lançamento de uma nova linha da válvula gaveta da Saint-Gobain. Então, o tema é válvula gaveta, aplicação e inovação, e quando a gente está falando de inovação, porque é uma nova linha. Então, todos vocês estão convidados, e a gente faz questão que vocês estejam aqui novamente com a gente, inclusive pode convidar outras pessoas para participarem para este lançamento de uma nova linha da válvula da Saint-Gobain. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, se gostaram, dar um like. Não esqueça de enviar o e-mail para solicitar o certificado, assim como a pesquisa de satisfação, que a gente sempre também gosta de ouvir vocês nos pontos onde que a gente precisa melhorar. Sugestões também sugestões e elogios são muito bem aceitos, para que a cada transmissão a gente venha melhorar e propor um treinamento mais interessante para todos vocês. Pois muito obrigado, uma boa tarde a todos, até a próxima.